Pronto. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa semana da 25ª Semana da Geologia, aqui do Departamento de Geologia da UFC. É um prazer ter vocês aqui. E a palestra de abertura da nossa semana aqui no canal do YouTube é com Gerson Terra, membro da APG Brasil, 41 anos de experiência na Petrobras, e ele veio com o apoio da APG UFC, certo? E ele vai dar uma palestra para a gente hoje sobre as atividades desempenhadas e habilidades e conhecimentos necessários para um geólogo na indústria do petróleo. Sejam bem-vindos. Obrigado, Gerson, mais uma vez, pela sua disponibilidade aqui com a gente. Ok, obrigado pelo convite. Eu fico muito satisfeito de ser o primeiro a inaugurar essa semana de geologia. Eu acho que nós geólogos temos que nos prestigiar. E a ideia hoje aqui é falar um pouco, evidentemente, a minha experiência de muitos anos na Petrobras, né, me permite fazer essa palestra, assim, principalmente para os mais jovens que, pensando em entrar na indústria do petróleo, e saber o que se pode fazer, quais são as habilidades que são necessárias, né, e os conhecimentos também que se deve ter para trabalhar na indústria do petróleo. Posso começar, Isabel? Pode, vamos lá. Muito bem. Opa. Vai adicionar a palestra e a gente sai. Só um pouquinho. Share screen. Muito bem, pessoal. Então, esse é o título da palestra. Tem várias coisas que eu pretendo falar aqui e espero que sejam úteis aí, principalmente para o pessoal que está estudando ainda, né? Essa é uma semana de geologia. Eu sei que os alunos de geologia eles ficam sempre bastante ativos nessa semana de geologia. Por acaso, o ano passado eu estava no Nordeste também, só que ao vivo, não tinha pandemia. Eu estava lá eu participei de uma palestra justamente na semana de geologia lá da Universidade Federal de Sergipe. Só trocou uma letra, né? Era o FSC e o FSS. Muito bem. Então, uma coisa interessante que a gente precisa entender na indústria do petróleo são esses vários segmentos em que ocorrem. E aqui vocês veem duas flechinhas, né? Investimentos crescentes e risco decrescente. Por quê? Porque a atividade de exploração de petróleo e produção de petróleo é uma atividade de grande risco. Tá? Nem sempre se tem sucesso nas tentativas que se faz. E é uma atividade que gasta muito dinheiro, você precisa fazer investimentos muito grandes, né? E aqui tem três grandes áreas: exploração, reservas e reservatórios e produção. Então, onde que entra o geólogo e o geofísico? Eu sempre vou falar geólogo e geofísico, porque muitos geofísicos que trabalham, por exemplo, na Petrobras, eles são geólogos de formação e na empresa eles são, vamos dizer assim, reclassificados como geofísico e fazem cursos específicos dessa área. E onde é que o geólogo geofísico ataca na cadeia produtiva de exploração e produção em todo o tempo? É diferente, por exemplo, da mineração. Na mineração, o geólogo ou o exploracionista mineral, ele atua muito nessa fase aqui. Mas depois, nessa fase, a atuação é bem menor, tanto do ponto de vista de emprego, como do ponto de vista de número de pessoas que trabalham nessa atividade. Na indústria do petróleo não acontece isso. Na indústria do petróleo, o geólogo o geofísico ele é necessário durante toda a vida de exploração, de produção
de um campo de petróleo. Então, todas essas atividades que estão listadas aqui, elas sempre têm a participação muito ativa de um geólogo ou de um geofísico. Muito bem. Como é que funciona esse negócio do petróleo, né? A gente tem uma regulação hoje em dia, que é uma agência de petróleo, Agência Nacional de Petróleo, a ANP, desde 97, quando foi criada, 1997, quando foi criada a ANP, as empresas de petróleo elas têm equipes que fazem o que a gente chama de análise de portfólio. Então, nesse mapinha aqui do Brasil, a gente está vendo todas as bacias sedimentares que tem no Brasil, e normalmente as empresas de petróleo, eu vou usar sempre como um exemplo a Petrobras, porque ela é a maior de todas, né, que tem a maior equipe e é a empresa mais nacional que tem aqui no Brasil. Então, as companhias de petróleo elas têm equipes que ficam analisando essas bacias. Tá? Evidentemente que tem bacias que são muito mais atrativas do que outras, né? Então, eu não diria que tem alguém hoje olhando a bacia do Tacutu, mas deve ter muita gente olhando a bacia de Santos, a bacia de Campos, que são as principais produtoras aqui no Brasil. Mas, de qualquer maneira, como é que funciona isso? Essas equipes, elas ficam analisando essas áreas com base em dados próprios ou em dados que já estão disponíveis, né, de sísmica, de perfis, e vão definindo áreas em potencial onde, posteriormente, quando existirem leilões, elas poderão fazer as suas propostas. Tá? Então, basicamente, é assim que funciona. Então, como é que é uma sequência típica de atividades de AIP, né? A gente tem uma fase de exploração, que vai de 2 a 9 anos, né? No caso do Brasil, aqui, executa levantamentos sísmicos. Isso, às vezes, a empresa faz, outras vezes ela compra de empresas que fazem levantamentos especulativos, principalmente no mar, né? Então, no caso aqui do Brasil, quando uma bacia dessas se encontra um prospecto, no caso aqui no Brasil, deve haver um leilão da ANP para que essa companhia tente adquirir essa área na qual ela fez uma análise e viu que tinha alguma coisa que interessava. Né? Então, se ela encontrou alguma coisa que interessava, ela vai ter que assumir uma série de compromissos, né? Normalmente vai ter que perfurar algum poço, e se efetuar alguma descoberta, vamos sempre aqui no positivo, né? Se der não, vai saindo fora, mas vamos sempre aqui na flechinha do positivo. Efetua uma descoberta, avalia essa descoberta é comercial, e aí ela vai declarar a comercialidade. Tudo isso aqui é num prazo que vai de 2 a 9 anos. São os prazos que hoje tem no Brasil. Se em qualquer momento desses aqui a coisa não der muito certo, se pode devolver a área, mas existem questões contratuais que têm que ser cumpridas mesmo para a devolução de áreas. Depois que declarar a comercialidade, entra no que nós chamamos na fase de produção, que nos contratos brasileiros hoje demoram 27 anos. E, eventualmente, pode ter alguma prorrogação, se a agência achar que a companhia merece ter mais um tempo por algum problema ou por alguma coisa, uma boa justificativa, ela pode prorrogar esse prazo. Nós estamos falando aqui de 9 mais 27, vamos falar dos prazos específicos, né? Nós estamos falando de 36 anos. Então, esse é um tempo desde que você faz uma proposta para uma determinada área, faz uma descoberta, e aí tem todas essas etapas aqui que estão relacionadas, até o campo chegar ao fim, e aí também tem umas obrigações contratuais para abandonar e recuperar a área e devolver a área para a União. Tá? Então, aqui de uma maneira mais coloridinha, a gente vê que essa fase de exploração vai desde o momento que a gente assina o contrato até a hora que se faz uma descoberta, se faz a declaração de comercialidade e parte para o desenvolvimento da produção e da produção sensu estricto.
todo esse período aqui, que nós estamos falando de 36 anos, ele vai ter um trabalho intenso do geólogo, tanto na parte exploratória como depois na parte de exploração e produção. Bom, eu falei para vocês que essa indústria, ela gera muito dinheiro, ela movimenta muito dinheiro, é tudo muito caro nessa indústria, né? Então, aqui eu tenho um gráfico, isso aqui, essa barrinha vertical seria dinheiro, tá? Dinheiro. Geralmente aqui o nosso centavinho na indústria do petróleo é $1 milhão, né? Então, essa barrinha do dinheiro aqui é o que você vai gastar. E repare o que tem aqui, ó, tem a parte da exploração propriamente dita, né? Em que a gente tem um alto risco, mas tem um desembolso médio a baixo dentro desses valores aqui, né, evidentemente, né? E depois a gente tem uma fase de produção em que o investimento já é bem menor. Então, aqui nós temos duas palavrinhas que são muito utilizadas. O CAPEX, que é o Capital Expenditure, que significa que nós estamos gastando dinheiro, nós estamos investindo dinheiro, é investimento de capital. Então, essa fase aqui você só gasta e não está tendo retorno nenhum. E depois, essa fase aqui é a fase que a gente tem os gastos só operacionais, que é o OPEX. Repare o seguinte, ó, se a gente pegar o exemplo do pré-sal, que vocês já devem ter ouvido muito falar, né? Passamos dessa fase aqui de grandes investimentos e agora nós estamos aqui nesse rosinha, ou seja, nós estamos na fase que ainda tem muita grana envolvida, mas bem menos, né? E o faturamento é bem maior, né? Então, esse prazo aqui de maturação dos investimentos na indústria do petróleo, ele dura em torno aí de 10 anos, mais ou menos, para você começar a ter lucro. Então, toda empresa de petróleo, ela é um negócio que tem que ter muito dinheiro. E o geólogo e o geofísico, eles estão em todo esse período aqui. Todo esse período eles estarão trabalhando. Vamos para um exemplo prático aqui. Quando houve essa desregulamentação do mercado de trabalho, com a criação da ANP, do mercado petrolífero, melhor dizendo, foram licitados vários blocos lá no início, os chamados bid, é a palavra em inglês para leilão, né? Então se fala muito bid, né? E cluster é um aglomerado de blocos, tá? E entre 2000 e 2003, junto com outras empresas, que isso aí foi uma orientação na época, a Petrobras, junto com outras empresas, arrematou esses 7 blocos em águas profundas na Bacia de Santos. Eram blocos exploratórios. Vocês reparem aqui que os contornos deles são retângulos, tá? Retângulos ou quadradinhos com uma determinada área bem definida. Muito bem. Vamos pegar um exemplo aqui, um desses blocos, o BMS-11. Tá? Esse BMS-11, ele foi um dos blocos, tantos blocos que foram trabalhados aqui. E esse BMS-11, depois de furar vários poços, em 2006, nesse poço aqui, existia um lead chamado lead Tupi, né? Que, vocês reparem, o bloco original era esse quadrado com essas linhas tracejadas. Tá? Quando teve a descoberta, que depois se chamou o campo de Lula, né? O contorno foi esse polígono que nós estamos vendo aqui. Tá? E depois ainda foi feita a delimitação final do campo. Né? Então, reparem nas datas aqui. Ó. O bloco original era SBMS-11. Né? O prazo final para o trabalho de exploração era 31 de 12 de 2010, ou seja, era aqueles 9 anos que nós estamos falando. Poucos dias antes de findar esse prazo, foi declarada a comercialidade. Por que as empresas esperam para declarar a comercialidade? Porque a partir dessa data, começa a contar o reloginho para outra coisa, que é o prazo contratual. Então, 2010, o prazo contratual até 2037. Nós já estamos em 2020, já se passaram 10 anos do início do prazo contratual aqui do campo de Lula. Parece
o tempo voa, né? Então, em 2012 é delimitado a área de Lula e um outro campo de Iracema, né? Desses dois campos, né? E Lula e Iracema aqui, e a conformação final do campo de Lula é mais ou menos isso hoje, tá? Já foram concluídos em torno de 100 poços no campo. Esse número não é exato, é um número aproximado. Tem esses dados aqui, o campo hoje está produzindo aí mais de 1 milhão de barris de óleo equivalente, e até 2037 vai haver a conclusão do campo, com em torno de 120 poços, mais ou menos, sendo que metade vão ser produtores e metade vão ser injetores, e durante todo esse tempo aqui haverá um trabalho intenso do geólogo e do geofísico, no caso aqui agora já é na área de reservatórios, tá? Muito bem. Então vamos ver quais são as principais atividades dos geólogos e geofísicos. Obviamente que muitos desses itens que eu vou falar para vocês, eles são baseados na experiência da Petrobras, que é a maior empresa. Na verdade, a Petrobras é a maior empregadora de geólogos do país, né? Então, muito vem dessa experiência aí, desse tempo que eu trabalhei lá. Eu dividi aqui, resumidamente, em 3 grandes áreas: exploração, reservatórios e laboratórios e outros. Tá? Então, vamos ver o que o geólogo de exploração faz na exploração, para os geólogos. Interpretação exploratória. O que é isso? É exatamente usar todos os dados sísmicos, de perfis, de poços, de rocha, para determinar possíveis prospectos que serão furados. Tá? Então, essa é a parte da interpretação exploratória. O acompanhamento geológico já é feito tanto no escritório como no campo. Então, o que é? A perfuração dos poços, ela exige que se tenha um profissional de geologia lá acompanhando esses poços que estão sendo furados. Tá? Então, é o que a gente chama aqui de trabalho embarcado. Depois eu vou mostrar para vocês algumas figurinhas. E a parte petrofísica, é um nome que está sendo utilizado atualmente, é a parte em que trabalha com os perfis, né? Todos os poços que são perfurados é corrido um conjunto de perfis e se faz uma série de análises em cima desse, e esse trabalho é um trabalho de escritório. A parte do reservatório, o que o geólogo de reservatório faz? Ele faz o gerenciamento geológico de reservatórios, isso é feito no escritório. Tá? A parte petrofísica, essa mesma aqui que na exploração é feita, também é feita aqui na parte do reservatório, mas já aplicada a um campo já pré-determinado. E a modelagem geológica de reservatórios, que isso aqui é feito no escritório. Por quê? Porque antes de se fazer o desenvolvimento de um campo de petróleo, é necessário se fornecer uma série de dados para a engenharia, para que eles façam toda a modelagem, né, prevendo qual vai ser a produção do campo, quantas sondas vão ser necessárias, se a gente estiver trabalhando no mar, quantas unidades de produção, etc., etc. E tudo isso aí é feito com base numa modelagem geológica de reservatórios que é feito pelo geólogo. Bom, existem aí outras atividades, várias outras atividades, que são feitas em laboratório. A parte de sedimentologia, estratigrafia e petrografia, isso aqui é feito em laboratório. Então, todas as amostras que vêm do campo, testemunhos e amostras de calha, elas são analisadas aqui por um grupo nos laboratórios que ficam em vários lugares, tá? Inclusive petrografia, que é muito útil. No caso específico da Petrobras, mas existem empresas também que prestam esse tipo de serviço, é a micropaleontologia. Por quê? Porque na indústria do petróleo, as datações, a paleontologia, ela é feita sempre com microfósseis, por uma razão bastante simples, né? Não adianta eu querer achar um dinossauro num poço, né? Não é a ferramenta apropriada. Então, existem várias ferramentas de micropaleontologia. A Petrobras sempre trabalhou, uma das poucas companhias do mundo que tem uma equipe de micropaleontologia própria, que faz uma grande diferença.
mas existem também muitas empresas que prestam serviços para as companhias de petróleo que trabalham com micropaleontologia. Geoquímica orgânica e estratigrafia química, isso aqui é um trabalho de laboratório. A geoquímica orgânica, basicamente o que está se fazendo com isso aqui são as análises de matéria orgânica, origem do petróleo, de qual foi a rocha geradora desse petróleo. E uma ferramenta que está sendo cada vez mais implementada é a questão da estratigrafia química, né? Utilizar análises químicas, minerais, de isótopos, como uma ferramenta também de estratigrafia. E existem outras áreas ainda, por exemplo, como hoje a grande parte da produção e exploração no Brasil é no mar, existe toda uma parte de geologia marinha que dá suporte às instalações. Imagina, você tem que fazer uma instalação que vai passar um oleoduto pelo fundo do mar até chegar numa planta em terra. Aqui você precisa fazer um grande estudo de geologia marinha, né? E também questões de meio ambiente. Você sabe que essa é uma área bastante sensível, né, com relação às questões do meio ambiente. E a parte também aqui de ensino, treinamento que na Petrobras existe. Vamos ver o que os geofísicos fazem. Eu estou sempre falando geofísico, né? Não sei se aqui o curso aí no Ceará é de geologia, mas muitos geólogos são contratados e vão trabalhar como geofísicos, né? Então, na exploração, ele vai fazer a interpretação exploratória, que aqui é basicamente com os dados geofísicos, e o principal dado geofísico que se usa hoje é a sísmica, né? 99,9% do tempo é a sísmica. Então, isso aqui é um trabalho no escritório. Essas linhas sísmicas, que são essas radiografias do subsolo, elas vão ser feitas através da aquisição geofísica, que é um trabalho que normalmente é feito no campo, mas também tem uma parte de escritório. Então, essa aqui é a parte do trabalho de coleta de dados em campo. Tá? E esse dado que foi coletado, ele tem que passar por um processamento geofísico, que é feito no escritório. O processamento geofísico é uma coisa que evoluiu absurdamente nos últimos anos, porque está ligado ao desenvolvimento da informática, né? Então, os primeiros computadores, a Petrobras, no caso, sempre teve o melhor sistema de processamento de dados da indústria, né? Então, vocês podem até estar vendo aí uma propaganda aí com a questão da Covid, que os dois supercomputadores mais potentes que tem na América do Sul são da Petrobras, para justamente fazer esse processamento geofísico. Muito bem. O geofísico de reservatório, o que ele vai fazer? É o gerenciamento geofísico do reservatório, vai fazer no escritório, aquela mesma... É um trabalho, na verdade, é um trabalho integrado com o geólogo, né? Depois a gente vai falar dessa questão da integração, né? E o processamento geofísico, que, assim como tem para a exploração, que é numa escala, vamos dizer assim, de grande escala, aqui o processamento geofísico no escritório é tentando pegar as menores diferenças que você conseguir de rocha, que já é numa escala bem mais acurada, né? E da mesma forma que os geólogos também, eles participam dessa modelagem geofísica do reservatório. Hoje, a gente trabalhando no mar, não se tem a quantidade de poços que se gostaria de ter, porque os poços são muito caros. Então, a geofísica ela vai dar uma continuidade nesses estudos de reservatório que só com dados de poços a gente não teria. E o geofísico no laboratório vai trabalhar com modelagem geofísica, né? Se faz modelos geofísicos, né? A gente até tem todas as características geofísicas das rochas também são ensaiadas em laboratórios para fornecer uma série de parâmetros de velocidade, etc., né?
Da mesma forma na geologia marinha e no meio ambiente, e também no ensino. Bom, aqui embaixo eu coloquei exploração, reservatório e laboratório, que são essas três básicas atividades que eu subdividi. E quais são os conceitos fundamentais? Então, vamos pelas disciplinas que vocês têm aqui nos seus cursos de geologia. Sedimentologia e estratigrafia, fundamental para todas as áreas. Tá? Geologia estrutural, da mesma forma. Para todas as áreas é muito importante a geologia estrutural. Origem e evolução de bacias sedimentares. É um assunto muito importante para quem vai trabalhar com petróleo. Geologia do petróleo, evidentemente. Geofísica sísmica, mesmo para os geólogos. Hoje em dia, todos os geólogos, eles trabalham com os dados sísmicos, né? Petrografia e petrografia sedimentar, aqui ficaria mais restrito a reservatório e laboratórios. Geotectônica, seria mais para a parte de exploração. A geoquímica orgânica, tanto na parte de exploração como nos laboratórios, porque tem uma grande parte analítica aqui na parte de geoquímica orgânica. A estratigrafia química, da mesma forma, né, tanto no reservatório como nos laboratórios, porque tem uma parte de obtenção desses dados também no laboratório. E geoestatística, que é uma coisa muito importante, porque no reservatório se faz uma série de análise de incerteza, e a geoestatística é muito utilizada. Para os geofísicos, nós vamos repetir aqui, basicamente, os primeiros são iguais, sedimentologia e estratigrafia, tão importante quanto, geologia estrutural, origem e evolução de bacias sedimentares, geologia do petróleo, geofísica sísmica, aqui no caso agora, né, que é fundamental. E aqui vai ter uma diferença muito grande, porque quem trabalha com geofísica tem que ter uma boa base matemática, excelente base matemática, e física também. Ciências da computação também é muito importante, também é importante para o geólogo, mas é fundamental para o geofísico. E quais são as habilidades? O que são habilidades que um geólogo e um geofísico tem que ter para trabalhar nessa indústria? Primeira coisa é uma capacidade de integração de dados. Né? Isso é comum na geologia, mas na indústria do petróleo ela é mais evidente ainda. A quantidade de dados que se tem, ela é muito grande e tem que saber integrar todos esses dados. A capacidade de trabalhar em equipe. Aquela história, foi o fulano que encontrou tal campo de petróleo, não existe isso na indústria do petróleo. Pode ter uma pessoa que seja o líder da equipe, mas o trabalho em equipe, ele é sempre indispensável nessa área na área do petróleo. São tantos dados, são tantos conhecimentos que são necessários que é impossível você trabalhar sozinho. Você sempre vai ter que trabalhar em equipe. E isso de trabalhar em equipe é uma coisa muito importante. Você pode ser o gênio, mas se você não consegue trabalhar em equipe, você não vai conseguir bons resultados. A pessoa tem que estar acessível a novas tecnologias, a novas ferramentas, a novos softwares, porque a coisa evolui assim. Toda indústria que envolve muito dinheiro, que é o caso da indústria do petróleo, sempre tem coisa nova, porque tem dinheiro atrás daquilo para poder desenvolver. Então, sempre vai ter um software novo, sempre vai ter uma ferramenta nova de perfilagem, sempre vai ter uma tecnologia nova de aquisição sísmica. Então, não adianta, não pode ficar parado no tempo. Tá? Então, tem que se manter atualizado na sua área, ou seja, você vai estudar a vida inteira. Não pense que depois de formado você não vai precisar mais estudar, aí mesmo é que você vai precisar estudar. E uma coisa que é importantíssima é a boa comunicação oral e escrita, incluindo inglês. Então, isso aí é uma coisa que eu enfatizo muito para vocês hoje, porque você tem que vender o seu trabalho. Sempre vão ter reuniões. Todas as companhias trabalham com sócios, eles têm parceiros. Então, é inevitável que você vai ter que
apresentar o seu trabalho ou participar de reuniões, você vai ter que defender a sua interpretação. E isso aí você tem que ter uma boa comunicação. E como sempre, essa é uma indústria que a língua da indústria do petróleo é o inglês. E é indispensável que você tenha um mínimo de inglês para poder conversar com os parceiros, participar de reuniões e não ficar olhando para a parede sem saber o que está acontecendo. Então, esse é um conselho que eu dou para vocês. Então, essas aqui eram habilidades gerais, né? Poderia listar outras, mas eu estou tentando ser um pouco objetivo aqui, né? E tem coisas específicas. Por exemplo, quem for trabalhar com aquisição geológica ou aquisição geofísica, tem que ter capacidade para trabalhar embarcado. Quando a gente fala embarcado, esse é um termo genérico, porque o embarcado vem de barco, né? Mas em terra também se usa o termo embarcado. É a pessoa ficar isolada lá, né? Ficar seus 15 dias numa condição isolada, né? No caso a gente está falando de embarcado mesmo, que seria sondas ou navios sísmicos ou coisa desse tipo, é ficar num barco. E às vezes o barco também balança, né? Então tem que ter esse desprendimento aqui para ficar esse tempo fora. E às vezes a condição de trabalho é um pouco mais complicada, né? Quem vai trabalhar em reservatório, laboratório, tem que ter capacidade para trabalhar, fazer trabalhos mais detalhados, porque é no detalhe que às vezes se resolve um problema. E não que isso aqui não seja necessário para as outras áreas, obviamente que também, mas quem trabalha com a exploração tem que estar sempre alerta para ter criatividade e às vezes ter uma nova ideia, né? Se a gente pensar hoje em dia, por exemplo, o shale oil, o shale gas nos Estados Unidos, alguém teve uma ideia. Pô, vamos lá tirar o óleo de dentro da rocha geradora, vamos espremer esse negócio e não precisar ter nem migração e nem ter um reservatório para armazenar. Então, ter uma nova ideia não quer dizer que o sujeito tenha que ter umas ideias malucas, mas tem que ter uma ideia que dê certo. Muito bem, então vou mostrar aqui algumas figurinhas, né? Vocês já devem conhecer isso, né? Uma sonda terrestre, tanto pode ser no meio da selva, né? Existe essa atividade, como pode ser numa área não tão inóspita, né? As sondas marítimas, né? A maioria das que se usam hoje são sondas semissubmersíveis, existem sondas marítimas fixas também, mas isso aí é cada vez mais raro, porque se fura cada vez mais em águas mais profundas. Então, são essas. Na verdade, isso aqui é praticamente um navio, né? Ele se suporta aqui em cima de sapatas e o sistema de flutuação é todo controlado aí por tanques e um sistema digital, né? Muito bem. Quem vai trabalhar no acompanhamento geológico, hoje em dia, essa parte é a chamada mudlogging, né? A maioria das companhias não tem mais um quadro próprio e elas contratam. Então, muitas vezes a entrada no mercado de trabalho do geólogo é em empresas que fazem o que é o chamado mudlogging. E o que é o mudlogging? É uma atividade de acompanhamento de poços e em geral eles usam um container, né? Aqui está um bem novinho, bem bonitinho, né, da Baker, né? Um container desses que é levado para locação, tá? Então, isso é o interior do container, né? Com as lupas aqui para descrição das amostras, uma série de equipamentos de acompanhamento, detectores de gás, de H2S, uma série de coisas, né? Várias telas, mas é um container. Você vai trabalhar dentro de um container. Tá? Então, aqui um exemplo aqui de uma empresa dessas de mudlogging, né? O rapaz aqui tem um erro nessa foto, né? Porque se ele trabalhar o dia inteiro nessa posição, ele vai ficar com problema nas costas. Então, essa lupa aqui tinha que estar bem mais elevada do que ele está. E
o acompanhamento geológico do poço, todos aqueles fatores de acompanhamento também é feito dentro desse container. Tá? Que se for em terra, uma sonda terrestre, ela vai ser, esse container é levado e é colocado ali em uma posição ao lado da sonda. Tá? Se for no mar, eles vão colocar o container onde der. Às vezes, numa posição não tão boa dentro da plataforma ou do navio sonda, né? E às vezes chega a essa situação aqui da casinha do container de mando de log ser colocado lá nessa posição. Então, além de trabalhar num container, às vezes esse container não está na melhor posição que você gostaria de estar, né? Muito bem, uma outra coisa que é muito importante nas operações geológicas são as ferramentas de perfilagem. Quando se perfura um poço, o termo que se usa é perfilar o poço. E aí tem todas essas ferramentas que vão medir resistividade, ferramentas que vão medir porosidade. Hoje em dia, ferramentas de imagens, perfis de imagens estão sendo muito utilizados hoje em dia, perfis de ressonância, os testadores a cabo, tem vários tipos, e amostradores de rocha. Então, essas operações aqui de perfilagem, elas fazem várias dessas coisas que depois vão ser utilizadas. Aqui, por exemplo, uma saída de um perfil em que está mostrando as várias medidas que foram feitas, né? Raio gama, resistividade, a densidade, e por aí vai, o tempo, os T2, e são várias coisas que se analisam e que se obtém aqui na perfilagem. Aqui um outro exemplo, aqui à direita já é um perfil de imagem, né? Tem vários tipos de perfis de imagem também. A tecnologia tem ajudado muito nisso, nessa evolução, então a gente consegue ver várias coisas, inclusive algumas feições geológicas, né? No caso aqui, a gente está vendo uma zona de dissolução dentro dessas rochas, graças a essas várias ferramentas aqui que nós estamos vendo. Tá? Bom, existe uma outra atividade nas operações geológicas, eu não consegui uma foto exatamente do que eu queria, mas é uma sala parecida com essa, em que recebe todas as informações dos poços que estão sendo perfurados. Tá? Então, é como se fosse o cara da NASA que fica em Houston, tá? E recebe todas as informações da nave espacial que está sendo lançada ao espaço. No caso aqui, entram todas as informações dos poços, né? Em vez de aparecer esse painel que está aqui, vão aparecer várias informações dos poços. E na aquisição sísmica, o que se faz? O geofísico da aquisição sísmica, que gerencia uma equipe sísmica, tanto seja própria de uma empresa, como a Petrobras já teve muitas, mas também de empresas contratadas que fazem esse levantamento. Se alguém for trabalhar numa empresa dessas, ele vai fazer o quê? Ele vai planejar a aquisição de campo, fazer o controle de qualidade dos dados adquiridos. Tá? E, evidentemente, que esse cara aqui não é o geofísico, né? Ele só manda esses caras entrarem lá, passam o cabo, põem o geofone, etc, etc. Mas ele é um gerente, ele vai ter que gerenciar toda essa atividade. Tá? E vão ser coletados os dados, né? E no caso aqui de uma equipe de campo em terra, né, tem a chamada Casa Branca, que é onde ficam todos esses registros. Tá? Na Amazônia também se faz isso, né? Também se faz isso. Já se fez muito, né? É uma atividade já aí bem mais complexa, né? Porque envolve abertura de picadas e colocação de geofones, e é uma atividade já bem. E no mar? No mar é a mesma coisa. Isso aqui é um navio sísmico, né? Então aqui duas possibilidades. Hoje em dia, existem empresas especializadas em fazer esses levantamentos sísmicos. Ou eles fazem por conta própria e revendem para as empresas. Se vocês abrirem qualquer revista aí da própria PG,
o Explorer, que é o jornalzinho da APG, vocês vão ver lá, dados SPEC do Congo, dado SPEC da Bacia de Santos. O que as empresas fazem? Elas fazem esses levantamentos, né, e vendem, quem quiser compra esses dados. Ou então, é outra maneira, as empresas que já têm uma área pré-definida, ou uma área que foi comprada num leilão, eles contratam essas empresas para fazerem esses levantamentos. Tá? Então, aí são navios sísmicos, né? E aqui tem toda a parafernália eletrônica aqui para registrar esses dados. Aqui uma outra figurinha, né, de um navio desse. Tem uns navios mais modernos hoje aqui, eu até nem botei uma foto aqui, mas ele é quase quadrado o navio, porque eles fazem o navio o mais largo que dá para justamente arrastar esses cabos aqui com os geofones aqui para coletar a maior parte dos dados. Bom, aí aquele dado que é adquirido lá no mar, por exemplo, ele vem um dado bruto. Essa coisa aqui, né? Essa imagem de TV de tubo, né? E o que o processamento sísmico faz? Ele faz transformar esse dado num dado de geologia, né? Então, aqui a gente está vendo domo de sal, etc., uma série de reflexões. Então, o processamento vai transformar aquele dado bruto num dado viável para você trabalhar. E esse dado ele pode ser visualizado em vários tipos de salas. Hoje em dia, tem coisas... você praticamente entra dentro do reservatório, por exemplo, com esses dados sísmicos aí em 3D. Bom, então, nós vimos como que se coleta, como que se processa e o que se faz, né? Então, aqui é a parte da interpretação sísmica. Isso aqui já é um dado de amplitude, um mapa... Isso aqui é um mapa sísmico. Repare o seguinte, esse mapa sísmico, por ser nessa área aqui, isso aqui é um mapa do campo de Albacora, ele praticamente é um mapa paleogeográfico, na qual vocês veem um sistema de canais e um sistema de lobos. Tá? Então, as diferentes amplitudes aqui, porque isso aqui são areias no meio de folhelhos, você consegue essa resolução absurda aqui. Que um mapa geofísico, no caso, é praticamente um mapa de paleogeografia. Então, é isso que se procura com a interpretação sísmica, né? Tem um processamento que aproxime cada vez mais essa radiografia da realidade. Bom, qual é o risco? Tudo que aparece na sísmica é geologia? Claro que não é, né? Então, tem uma série de coisas que estão embutidas dentro daquele registro que você fez, todas essas coisas que estão aqui, ruídos, etc., e outras coisas, e a interpretação sísmica é a ferramenta para separar esses efeitos nocivos do que o que é realmente geologia, para você não ser enganado, não ter um artefato, como se chama, na sua interpretação. E as atividades laboratoriais? Então, as atividades laboratoriais são aquelas que eu já falei, sedimentologia, petrografia. No caso aqui são testemunhos, que são eventos raros dentro de uma perfuração de poço, que sai muito caro tirar isso aqui. Isso aqui é um grupo que a gente estava analisando, isso aqui é lá no Centro de Pesquisa da Petrobras, essa foto. Esse era um consultor estrangeiro. Micropaleontologia, geoquímica orgânica, estratigrafia química isotópica, como a gente já falou anteriormente. Essa figura complexa aqui, ela foi feita pelo Carlos Brum, que é um dos nossos melhores geólogos de reservatório, mostrando como é que é o workflow da modelagem geológica 3D. Isso aqui foi apresentado na UTC de 2017. Então, aqui nós temos o modelo geológico conceitual, que vai ser dado. Os inputs que nós vamos ter aqui vai ser pela correlação de perfis, pelas análises de rochas, pela avaliação do reservatório e pela interpretação interpretação sísmica. Tudo isso aqui vai nos dar um modelo geológico conceitual, tipo aquele mapa que eu mostrei para vocês do nosso canais com os lobos turbidíticos ali. Isso aqui vai alimentar um modelo geológico 3D, que vai incluir a modelagem estrutural estratigráfica, a modelagem petrofísica, os elementos arquiteturais e a análise de incerteza.
Isso aqui vai dar um modelo geológico que vai ser lançado na simulação da engenharia e que vai prever as curvas de produção. Essas curvas de produção vão validar esse modelo ou não. Se tiver muito errado, você volta para aquilo lá para avaliar novamente. Então, reparem como que o trabalho do geólogo e do geofísico na área de reservatório, ele tem muito trabalho para fazer e dura muito tempo na vida. Tá? Nesse mesmo trabalho do ATC, o Bruno estava mostrando as diferentes fases. Aqui nos anos 60, era uma sísmica que se chamava 2D. Nos anos 70 se começou com a sísmica 2D, ainda 3D em águas rasas. O que é a sísmica 3D? É uma sísmica no qual o espaçamento das linhas sísmicas é mais denso e você consegue ter, inclusive, criar linhas aleatórias com a sísmica 3D, porque elas estão com espaçamento bem curto. Aqui já é uma sísmica 3D em águas bem profundas, né? A sísmica 4D, qual é a quarta dimensão que nós estamos colocando aqui? É o tempo, né? A quarta dimensão é o tempo. Então, nos campos que estão em produção, se faz de tempos em tempos, né? Levantamentos sísmicos e, desculpe, e se faz levantamentos sísmicos nesse tempo, em diferentes tempos, para que se veja como que está avançando, por exemplo, você está produzindo petróleo e a sua água está avançando, ou então como que está indo a sua injeção, o que está sendo deixado para trás. Então, se inclui o tempo nisso. E hoje tem umas coisas muito complexas que estão sendo colocadas que eu vou mostrar aqui para vocês nos próximos slides. Tá? São essas coisas hoje, isso aqui é o campo de Jubarte, né, na Bacia de Campos. Esse campo de Jubarte, ele tem o 4D é feito contínuo, tá? E é colocada essa malha aqui de receptores no fundo do mar. No campo de Lula, já estão usando uma outra tecnologia, tá? Que são esses aparelhinhos aqui, ó, tá? Então, são receptores sísmicos, né? No caso aqui tem quase 1000 receptores sísmicos que são colocados por um robozinho lá no fundo do mar, que captam os dados sísmicos para saber exatamente como que está a evolução desse reservatório, como que está o fluxo de água, etc. Né? Então, esse pequeno equipamento aqui, ele é colocado no fundo do mar para fazer esse acompanhamento. Então, são coisas que a tecnologia hoje está permitindo evoluir. Bom, e onde é que vocês poderão trabalhar na área de petróleo? Vocês poderão trabalhar nas grandes empresas, chamado upstream, né? Que a principal é a Petrobras, já contratou muito, agora está contratando pouco, infelizmente, né? As multinacionais estrangeiras e as empresas brasileiras, são várias aqui, coloquei alguns exemplos aí desses logos, né? As empresas prestadoras de serviço, muitos recém-formados, vamos dizer assim, a porta de entrada são essas empresas de mudlogging, como eu mostrei para vocês, ou de perfilagem, né? Tem várias aqui, ou na parte de processamento e aquisição geofísica, né? Ou em serviços laboratoriais. Tá? Então, tem uma gama de empresas que atuam nessa área. E os órgãos governamentais, que no caso é a Agência Nacional do Petróleo e o Pré-Sal SA, né? Que é uma outra agência, eu não vou entrar aqui nos detalhes do que cada uma faz. E ainda tem universidade e centro de pesquisa em vários lugares aí que estão relacionados aí. Você sabe que tem uma parcela dos royalties do petróleo que tem que ser obrigatoriamente aplicado em universidades e centros de pesquisas. E essa parcela aí tem financiado muitas pesquisas muito interessantes aí no Brasil. Para finalizar, eu vou falar rapidamente aqui de alguns exemplos de descobertas, para não ficar falando só das atividades. Eu gosto de contar umas historinhas, então eu vou contar algumas historinhas aí interessantes da geologia do petróleo. Então, a primeira história que eu quero contar para vocês
é a história da descoberta do maior campo de petróleo do mundo, o campo de Ghawar, que fica na Arábia Saudita, tá? Aqui nessa posição da Arábia Saudita. Esse campo, ele tem mais ou menos aqui, o tamanho dele, ele é uma perna de bailarina, aqui assim, mais ou menos, né? Só que uma perna de bailarina com 283 quilômetros de comprimento por 25 de largura, né? Se a gente quiser fazer um delírio bastante interessante, vou mostrar aqui para vocês, né? Isso aqui é o estado do Ceará. Vamos delirar que se achou um campo do tamanho de Ghawar aqui no Ceará. O que vai ser? Vai ser alguma coisa mais ou menos, para vocês terem uma ideia, não está exatamente na escala, mas a nossa perna de bailarina aqui vai ocupar todo esse espaço. Para vocês terem uma ideia do tamanho desse monstro, tá? Bom, o óleo foi descoberto em 1948, tá? Depois eu vou contar a historinha de como que foi essa descoberta. Produz 5 milhões de barris de óleo por dia. Hoje nós estamos produzindo aqui no Brasil em torno de 3 milhões de barris, só para vocês terem uma ideia. Esse campo sozinho produz 5 milhões de barris. Produz 8 bilhões de pés cúbicos de gás. Nós produzimos aqui mais ou menos a metade de gás no Brasil, uns 4 bilhões. Tá? E até 2014, nós já estamos em 2020, né? É muito difícil conseguir dados atualizados lá da Arábia Saudita, porque a coisa é muito fechada lá. Mas até 2014, esse campo sozinho produziu 65 bilhões de barris de petróleo. Para vocês terem uma ideia, até hoje, a produção acumulada de tudo que o Brasil produziu está em torno de 25 bilhões de barris. Ou seja, eles produziram, nesse campo aqui, mais do que o dobro do que tudo que o Brasil já produziu até hoje. Então, vamos passar aqui. Bom, como é que foi essa descoberta, né? Isso aqui aconteceu nos anos 30 e 40 do século XX, na Arábia Saudita, uma companhia californiana fez a Standard Oil, né, ela fez um contrato com a Arábia Saudita. E aí foi enviado para lá um geólogo chamado Max Steinecke. Esse Max Steinecke, vocês pensem num geólogo raiz. Esse Max Steinecke era esse cara. Esse cara era um geólogo raiz. Ele era era um dos 9 filhos de imigrantes alemães que migraram para a América, né? E se formou em 1921 na Universidade de Stanford. E quando ele chegou lá, o que ele se deparou? Ele se deparou com essa área. Ele já tinha trabalhado no Canadá, no Alasca, na Colômbia, nos Estados Unidos, e estava muito acostumado com geologia de superfície. Ele queria achar anticlinais, que é aquela estrutura clássica de se encontrar petróleo. E o que ele se deparou? Se deparou com esse cenário aqui, né? Um areal brabo, né? Porque a maior parte da Arábia Saudita está no meio do deserto do Saara e não tinha afloramentos, né? Então, o Max Steiner, que é esse sujeito aqui numa foto, isso é uma reportagem interessante na APG, né? Em março de 2018, falando dessa descoberta. E ele foi um cara que se integrou muito bem lá com a cultura local, né? E ele e o resto da turma, eles se vestiam como beduínos lá para andar lá pelo deserto. Muito bem. Até no início dos anos 30, lá, quando começou essa saga, né? Ele foi para lá em 1934, e eles já tinham perfurado vários poços. Em 1936, esse Max Steiner, ele se tornou o gerente de exploração lá. E como ele não tinha afloramentos, ele bolou o seguinte método: ele levou esses equipamentos de perfurar poços rasos, poços de até 300 metros, né, para obter amostras, para ter a possibilidade de fazer algum mapa estrutural. Né. E até 1936 tinham furado vários poços aqui nessa área e não tinham encontrado nada. E aí teve o tal poço Daman 7, e lá no início
de 1936, esse cara ele foi chamado lá, no início de 38, para ser mais exato, ele foi chamado pela gerência em São Francisco, né? E os caras disseram o seguinte: ó, esse posto está saindo muito caro, está tendo muito problema, nós vamos sair da Arábia Saudita, porque lá nós não achamos nada até agora, então nós vamos embora. E esse Max Steiner, que ele era um cara de muitas virtudes, né? Diz que ele era um cara, um líder, né? Diz que ouvia muito os seus funcionários, né? Diz que era um cara gente boa, mas era um cara durão e insistente. E ele conseguiu convencer os gerentes lá da, da companhia a pelo menos furar esse poço até o final, que ele estava querendo um objetivo mais profundo. E aí ele fura até esse objetivo mais profundo e acha em março, isso aqui foi ele tinha ido em novembro, dezembro, e em março de 38 encontra no chamado Arab D, que é um famoso reservatório que tem na Arábia Saudita, ele faz a descoberta lá e o poço produz 3.800 barris de óleo nesse poço aí, o Daman 7. Tá? E, segundo consta, essa é uma foto histórica do achado. Bom, aí ele continua, né, nessa região, né, e nessa equipe lá que ele tinha um paleontólogo. E esse paleontólogo, ele começou a fazer esses furos rasos e ele começou a encontrar, esse paleontólogo começou a analisar esses furos rasos e fazer essa tabelinha de distribuição de fósseis que vocês estão vendo. E um desses fósseis aqui marcava o topo dessa formação. Tá? E aí, com a perfuração desses poços, ele conseguiu fazer mapas estruturais, porque, como ele sabia exatamente que esse fóssil marcava o topo dessa formação, à medida que ele ia furando, ele ia marcando, e ele conseguiu fechar uma estrutura aqui, e foi que levou à descoberta de um segundo campo, que foi esse campo aqui de Abiquique, tá? Com base nesse levantamento que ele fez. Então, em novembro de 1940, foi descoberto esse segundo campo. Aí o que aconteceu? Veio a guerra, né? A Segunda Grande Guerra, e eles ficaram na Arábia Saudita fazendo trabalhos mais internos. E aí apareceu um geólogo novo chamado Ernie Berg, e eles faziam esses levantamentos. E o que esse Ernie Berg observou? Ele observou que um ADI é um desses cursos de água efêmeros que tem no deserto, ele tinha um canal e ele tinha uma abrupta inflexão para sul. Então, ele achou que aqui deveria ter uma estrutura norte-sul. E aí ele conseguiu convencer o Steiner a fazer aqueles poços nessa área, né? Então, durante toda a Segunda Guerra Mundial, quando houve uma diminuição nas atividades exploratórias, eles fizeram esses levantamentos, né? E aí, de novo, ele foi chamado lá em 48, né? Ele foi chamado de novo para encerrar as atividades, porque eles tinham encontrado aqueles dois campos, coisa e tal, né? E aí o Steinecke de novo foi lá e conseguiu convencer o pessoal a continuar furando um poço, que foi o descobridor desse campo aqui de Gawar em 1948. O poço produziu 15.600 barris de petróleo por dia. Então, esse é o campo, né? E depois essa aqui foi a primeira descoberta, e aí depois tem a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, e depois também se descobriu em horizontes mais profundos. Então, esse monstro aqui, do Gawar, foi descoberto por essa história. E só para complementar, ainda falando da APG, ele foi o 50º geólogo a receber o Powers Medal, que é a principal condecoração da APG. Bom, um outro exemplo interessante aqui é o complexo de Cantarell, no México. Esse complexo ele tem um nome, Cantarell é o nome de um pescador. Esse pescador, isso aqui é no Golfo do México, né? Ele viu exudações na superfície do mar e relatou para o pessoal da Pemex
que depois fizeram levantamento sísmico, furaram poços e encontraram esse campo de petróleo e denominaram Cantarel em homenagem a esse pescador. Então, essas bolinhas vermelhas aqui é o complexo de Cantarel. Aqui nós estamos, é a plataforma de Yucatán, né? Isso aqui é o Golfo do México, os Estados Unidos está mais lá para cima. E aqui, onde está esse círculo vermelho, é o famoso lugar onde teve o impacto do bólido celeste, a famosa cratera de Chicxulub, que é tido como responsável pela extinção dos dinossauros, né, na passagem do KPG, do Cretáceo, para o Paleógeno. Né? E qual é a história interessante disso? É que essa área onde está o campo de Campeche, ou o campo de Cantarel, é uma área em que as rochas que existiam ali eram rochas não reservatório. Era uma plataforma de águas profundas, eram rochas finas, sem porosidade. E o que aconteceu? Com o impacto daquele bólido celeste, o talude dessa plataforma ele se desestabilizou completamente e criou uma brecha. Essa brecha, né, esse material brechado, esse carbonato brechado aqui, é que hoje é o reservatório desse campo gigante de Cantarel, que tem 30 bilhões de barris de reserva, já produziu mais de 16 bilhões de barris. Tá? Ou seja, literalmente foi um campo de petróleo que caiu do céu. Então, essa é uma história interessante também. Uma outra história interessante é aqui no Brasil. Né? Nos anos 70, a Petrobras já tinha furado vários poços na Bacia Potiguar, bem do lado aí do Ceará, né? Inclusive alguns dentro do estado do Ceará. E tem uma formação na Bacia Potiguar, que vocês aí da região talvez já tenham ouvido falar, que é a formação Açu. A formação Açu é um arenito extremamente poroso e todos os poços que a Petrobras tinha perfurado até essa época, na segunda metade dos anos 1970, tinha encontrado água, né? Água doce, né? Água doce e termal. E aí o governo do Rio Grande do Norte teve a ideia de fazer um complexo termal aqui nessa região de Mossoró. Né? Vocês que são aí da área devem achar... Eu achei muito estranha essa história, né? Porque se o cara fizesse uma piscina de água gelada aqui em Mossoró, eu acho que teria mais sucesso, mas eles resolveram aproveitar as águas termais aqui e fazer um complexo termal. Então foi feito, existe até hoje, né? É o Termas de Mossoró, que foi inaugurado aqui no final dos anos 70. Muito bonita a área, coisa e tal, e aqui está o complexo de piscinas, né? A piscina mais quente, aí por gravidade, como toda estância hidromineral, né? Sai a água quente, aqui o poço sai a 54 graus, e vai caindo, 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 até a última piscina aqui, que é em torno de 30 graus mais ou menos. E resolveram furar o poço, né? E aí, nessa posição aqui, furaram o poço para dar água. E o que aconteceu? O poço encontrou óleo. Então, por ironia, né, aí foi chamada a Petrobras. Existe até hoje lá o poço, uma área bem bonitinha, o cavalo de pau é bem pintado, né? E a Petrobras foi lá, completou o poço para o óleo, né? E fez um outro poço para o Hotel Termas, né? Mas, sendo bem justo com a história, quem descobriu o petróleo na Bacia Potiguar foi o Hotel Termas e não a Petrobras. Né? Então, ali a piscina do japonês, né, a primeira piscina sai 51 graus, né, e só para japonês mesmo. Muito bem, depois disso, né, o Mossoró está aqui assim mais ou menos, né, depois foram descobertos vários campos na Bacia Potiguar, e eu queria ressaltar aqui que esse campo de estreito ele tem 1.077 poços ativos em março desse ano, e produz mais ou menos 9 mil barris por dia. Essa historinha é rápida. Na época dos contratos de risco, uma companhia, a Shell, furou um poço na bacia de Santos, né, um poço profundo para carbonato. Foi subcomercial, devolveu, a Petrobras reanalisou, furou um poço a 1,5 km daquele e
que aconteceu? Esse aqui foi um poço subcomercial e esse aqui foi um poço comercial. Isso aqui já é uma sísmica 3D, já se dá para ver que tinha uma falha aqui, né? E teve uma falha no projeto, na verdade, né? E uma falha geológica que impediu a descoberta da Shell. Mas foi uma coisa que a gente achou bem interessante, que nós pegamos uma área que a Shell furou e com um poço a 1,5 km nós descobrimos um campo de petróleo. A gente sabe hoje onde é que foi o problema, né? Mas isso aqui é a prova de que a gente não pode desistir nunca de analisar com cuidado as áreas. Esse aqui é um outro exemplo do trabalho do geólogo, como o trabalho do geólogo é importante. Um colega nosso, que cuidava de um campo pequeno lá na Bacia do Espírito Santo, o campo de fazenda Santa Luzia, ele fez um curso dentro da Petrobras e resolveu fazer um outro zoneamento do campo, utilizando a estratigrafia de sequência de alta resolução. E o resultado dele foi uma revitalização do campo, né? E aumentou o fator de recuperação em quase 10%. E até a data aqui que a gente tinha acompanhado esse estudo, esse poço tinha aumentado a produção em mais de 1 milhão de barris de petróleo. Ou seja, única e exclusivamente com base no trabalho do geólogo. Tá? Então, esse é o valor do geólogo na indústria do petróleo. E, por fim, só para vocês não ficarem aí me perguntando, eu vou fazer um breve resumo de como que foi a descoberta do pré-sal. Tá? Então, o pré-sal, eu já tinha mostrado essa figura no início, né? Foram 7 blocos, em consórcio com outras empresas. A sísmica, na época, tinha um refletor que ninguém sabia direito o que era, que era o refletor enigmático, que é o que sabe que hoje é sal, mas nunca se tinha visto um sal estratificado dessa magnitude, né? Mas como é que se descobriu o que era sal? Porque tinham várias possibilidades. É sal, é vulcanoclástica, é carbonato. E aí foi furado um poço nesse bloco aqui, o BMS-11, que entrou 500 metros dentro do sal. E um colega nosso, o João Freitas, ele pegou a sísmica desse campo e rastreou esse sal para toda essa área e chegou à conclusão de que aquele refletor que a gente chamava originalmente enigmático era sal. Bom, o que aconteceu com isso? Os nossos geradores são aqui dessa fase rift. Os nossos principais reservatórios na época eram do pós-rift, ou seja, eram da fase, era o pós-sal, tá? Que essas areinhas aqui, esses carbonatos que estão pintados em amarelo. Quando se chegou à conclusão de que aquele material todo era sal, inviabilizaram todos os prospectos que a gente tinha aqui para cima. Tá? Então, como é que era o sistema petrolífero do pós-sal? Você tinha o gerador aqui, esse óleo ele fluía através de falhas, né? E nas janelas de sal ele ia se acumular lá nas rochas sedimentares do pós-sal. Tá? Como aquele sal lá na Bacia de Santos ele era completamente inexpugnável, né? Se eliminou a possibilidade desses reservatórios acima do sal. Então, começaram a surgir hipóteses alternativas. Na Namíbia tem um campo de gás de kudu. Kudu é um vertebrado que tem lá, parece uma vaca, uma mistura de vaca com zebra, né, na Namíbia, e é um campo gigante de gás, tem 3 trilhões de pés cúbicos de gás. E onde é que está esse gás? Ele está no meio de arenitos intertrap, do que aqui no Brasil é a nossa bacia do Paraná, que deve estar abaixo lá dos sedimentos da bacia de Santos. Então, se teve a ideia, bom, de repente a gente tem também aqui esses arenitos intertrap. Fizemos, inclusive, uma viagem ao campo. Isso aqui são os arenitos intertrap, são esses arenitos que estão intercalados dentro das vulcânicas ali do grande derrame basáltico que tem na bacia do Paraná. Mas, apesar disso aqui existir, os volumes não eram suficientes para aqueles prospectos que existiam lá em água ultraprofunda na bacia de Santos. Muito bem. Aí, finalmente foi furado um poço aqui nesse prospecto Paraty. Tá? Esse poço foi um poço que custou muito dinheiro, demorou muito tempo, mas foram encontrados os primeiros indícios de petróleo
no que seria chamado pré-sal, tá? Esses indícios foram em 2005. E aí, posteriormente, né, em 2006, antes, primeiro vou mostrar aqui para vocês como que seria o modelo que ficou do pré-sal, né? A gente teria as rochas geradoras e o petróleo migraria e ficaria armazenado, porque o sal é um selo inexpugnável, né? Nada passa pelo sal. Tá? E aí, em 2006, né, esse poço aqui, do Prospecto Tupi, ele acaba descobrindo petróleo. Então, foi essa sequência que acabou se descobrindo o pré-sal. Né? Então, o que é o pré-sal? Tem uma profundidade de água de 2 quilômetros, né? Um embasamento, o sal propriamente dito, essa parte bem estratificada, o pós-sal, e os nossos reservatórios estão aqui nessa posição. Né? E os dados que a gente tem da ANP, os últimos dados que a gente tem são de abril de 2020, né? Eles consolidam sempre com o tempo. Né? Então, hoje, o pré-sal, em 86 poços, ele produz quase 2 milhões de barris de petróleo, tá? E de óleo, né? E 80 milhões de metros cúbicos de gás. Que, convertendo isso aí em barril de óleo equivalente, está quase 2,5 milhões de barris de óleo equivalente. Ou seja, 2/3 da produção do Brasil hoje, ela vem do pré-sal. E Lula é o campo que mais produz. Tá? Então, essa curva aqui mostra a produção do pré-sal, que é essa curva laranja, e essa curva azul, a verde, desculpe, é a produção do pós-sal. Reparem que, se a gente não tivesse descoberto o pré-sal, nossa produção seria muito menor. Né? E não faz muito tempo em que essa curva do pré-sal ultrapassou a curva do pós-sal. Aqui agora o pré-sal está em azul, tá? E o pós-sal está em verde. Reparem, há 3 anos atrás, exatamente há 3 anos atrás, é quando se descolaram essas curvas e o pré-sal começou a produzir cada vez mais. E com alguns poços aqui com produções absurdas, né? Então, reparem, vocês lembram que eu falei lá que aquele campo de Estreito, na Bacia Potiguara em terra, tinha 1.077 poços e produzia tudo junto, 9 mil barris por dia de óleo. Aqui, ó, tem poços aqui na Bacia de Santos que produzem 40, quase 50 mil barris. E se botar o gás junto, 60, 50. Eu cortei aqui nos 34 mil barris de óleo equivalente. Mas a produção dos campos do pré-sal é uma coisa absurda. Essa figurinha aqui, ela mostra mais ou menos o que foi o pré-sal até hoje. Eu fiz uma conta aqui. É uma conta de feira de aquele cara com lápis na orelha, né? Então, o pré-sal até hoje produziu mais ou menos 3,61 bilhões de barris de óleo. Se eu botar um preço médio de $50 o barril, o que movimentou o pré-sal foi em torno de 150 bilhões de dólares. Tá? Se eu botar uma taxa de conversão aqui, o dólar é uma coisa que a gente nunca sabe, né? Mas nós estamos falando aqui que o pré-sal movimentou, desde que foi descoberto e desde que começou a produzir, ele está na faixa do R$ trilhão. Tá? Trilhão de reais. E aqui eu só estou computando o que foi produzido, eu não estou computando o que foi investido para chegar a essa produção, que os investimentos foram também vultosos. Mas para vocês terem uma ideia, isso aqui é mais ou menos 15% do PIB brasileiro anual. Tá? Então, para vocês terem uma ideia da importância do pré-sal. Bom, nessa palestra, o Zé Renato, Petrobras, me ajudou na parte dos dados de acompanhamento geológico, o Brum, nos dados de reservatório, e o Toríbio, que não é esse aqui, é esse que está aqui, me ajudou com a parte de geofísica. E eu queria aqui na semana do geólogo, da geóloga, né, reconhecer a força da geologia, né, inclusive conseguindo fazer falhas inversas. Então, muito obrigado, gente, e só saiam de casa se for necessário. Obrigado.
Bom, Gerson, muito obrigada pela palestra, mais uma vez. Eu queria dizer que a gente teve algumas perguntas aqui, certo? A gente selecionou algumas, infelizmente não vai dar para fazer todas. A professora Rita Salgueiro perguntou o novo sistema, em que consiste a modelagem dos reservatórios e como metodologias. Ela quer saber se seria possível o senhor falar sobre um pouco sobre o que consiste a modelagem dos reservatórios, como as metodologias. Bom, naquela figura é uma coisa bem complexa, né, para fazer uma resposta simples, né? Mas é juntar todos os dados geológicos que se tem de PX, de sísmica, de rocha, tudo que se tem, né? E com aquilo ali sai um modelo geológico, né? Esse modelo geológico, ele também ele sofre uma série de análises de incerteza para ver se ele está correto ou não está. E aquilo ali é que vai servir de base para a modelagem da engenharia, tá? Então, a modelagem, ela, evidentemente que o nível de detalhe que a geologia trabalha, as células que a engenharia trabalha, ela é muito maior do que as que a geologia trabalha. Então, o geólogo ele também tem que fazer uma certa simplificação nesse output que ele vai dar para o engenheiro, né? Mas, basicamente, assim, numa resposta simples, a modelagem é o resultado de todas as ferramentas geológicas que se tem e com base também em vários programas de informática que são utilizados também para colocar esses dados e para que eles tenham uma interação depois com a engenharia. Tá? Obrigada pela resposta. A Débora Andrade perguntou: existem discussões sobre reservatórios de petróleo estarem se exaurindo rapidamente, com projeções para acabar em poucos anos. Qual a sua opinião sobre o assunto, baseado na sua experiência e dados? Obrigada. Olha, quando eu entrei há 44 anos atrás, que eu já estou aposentado, vão fazer quase 4 anos, quando eu entrei na Petrobras, se eu tivesse dado essa palestra, alguém teria feito essa pergunta. O petróleo vai acabar. O petróleo vai acabar. E até hoje não acabou, né? O que talvez a pergunta que se tenha que fazer é se vai continuar sendo uma fonte energética tão importante quanto é hoje. Isso aí é uma outra discussão. Mas, vocês reparem o seguinte, ó, a questão de quanto petróleo se tem é uma questão econômica, é custo, né? As reservas que você tem de tar sands no Canadá e na Venezuela, por exemplo, elas dependem de custo do barril do petróleo. Elas, se você chegar a $200 o barril, aquelas reservas se tornam viáveis. Então, é uma questão de economia. Os Estados Unidos, quando desenvolveram o shale gas e o shale óleo, eles aumentaram grandemente a produção deles. Mas também é uma questão econômica. Com o preço que está o barril hoje, em torno de $35, o shale gas e o shale oil, eles estão no limite da produção deles, estão no limite do custo. Então é uma questão econômica, né? As fronteiras. O nosso pré-sal, graças a Deus, aqui tem um custo baixíssimo, né? Um custo baixíssimo, porque os investimentos foram altos, mas a produtividade, como vocês viram naqueles gráficos que eu mostrei ali, são muito grandes. Então, tudo é uma questão de. A disponibilidade é uma questão econômica. Quanto vai custar e quanto você vai. Porque, por exemplo, ninguém vai investir em águas ultraprofundas se o barril do petróleo custar $5. Isso aí não vai acontecer. Então, as fronteiras exploratórias elas vão ser expandidas dependendo do valor que o petróleo alcançar. E aí vai depender se o petróleo vai ser uma coisa, se ainda vai ser
vamos dizer assim, o carro-chefe da matriz energética ou não, né? Então, essa é a questão. Mas a questão da disponibilidade, eu acho, eu não vejo isso aí como um problema é, a curto prazo. Ele é um problema econômico, mas não um problema técnico. Certo. Obrigada. O Johnson Fernandes Nogueira perguntou: poderia falar um pouco sobre a determinação de estresse in situ em campos de petróleo? Estresse in situ? Isso. Bom, aí é uma pergunta muito especializada, não é exatamente a minha área, o pessoal mais de estrutural, né? É, evidentemente que tem algumas áreas em que a produção acaba, por exemplo, no Mar do Norte, a gente sabe que alguns campos lá, eles foram responsáveis pela. Eu não sei se é exatamente isso que ele quis perguntar, né? Mas eu vou dar um exemplo aqui que Só talvez quer que sirva para repita a essa. pergunta? Não, não, eu entendi a pergunta. A pergunta é bem genérica, né? É, mas, por exemplo, o que ele pode estar se referindo é a produção levar algum problema estrutural nos postos, né? Mas existem campos maduros no Mar do Norte, que é no mar, né? Em que o fundo do mar realmente cedeu um pouco, né? Pela produção a retirada, porque todo o processo de retirada do óleo, você compensa com a entrada de água, né? Você sempre injeta água onde você está tirando o óleo. Mas em alguns casos pode haver um pouco de realmente de compactação, né? Mas isso aí são casos raros. Não, eu não sei se era exatamente isso que ele queria perguntar, né? Mas tem esse exemplo do Mar do Norte aí. Pronto. A próxima pergunta é da Meire Nogueira. Qual a entidade, perfil profissional, que faz a certificação das reservas de óleo e gás? Bom, são entidades internacionais, né? Tem várias empresas internacionais. Quando uma empresa de petróleo ela chega e diz assim, eu tenho X milhões, bilhões de barris de reserva, ela tem que estar certificada por uma auditoria de uma empresa dessa. Tem várias empresas no mundo aí que fazem a auditoria, né? Então não adianta você chegar e dizer assim, eu tenho X, né? Aí vem a empresa de auditoria e diz, não, esse X aqui está errado, você tem X sobre 2. Então é aquilo ali, se a auditoria não disser que você tem isso aí, você realmente não tem, né? Então, e aí vem uma série de, de coisas, porque tem a reserva aprovada, possível, provável, é, tem, tem uma série de entidades aí que realmente são responsáveis por essa validação do que uma empresa diz, né? O, o Johnson tinha refeito a pergunta dele, mas retirou. Eu ia. Ah, A Jéssica Capistrano perguntou quais são os microfósseis mais utilizados na micropaleontologia. bom, basicamente é foraminífero plantônico, né? Nanofóssil, toda a parte de palinologia, né? Que aí vem pólis, esporos, e os outros componentes dessa parte da palinologia, e os tracodes, né? Esses aí são os 4 principais microfósseis que são utilizados, né? Porque nas bacias não marinhas, aqui, por exemplo, quando a gente pega toda a nossa evolução aqui, vamos dar um exemplo aqui das nossas bacias marginais, né? Nós temos uma sequência que é considerada pré-rift e rift, ou seja, pré-abertura continental. Essas sequências são não marinhas. E aqui a gente tem andares locais que são basicamente feitos por ostracodes. Tá? Mas quando você está trabalhando em seções marinhas, a parte de palinologia, foraminífero e nanofósseis, elas são muito utilizadas. Né?
Os nanofósseis, inclusive, quando tem nanofósseis, eles dão uma acuidade absurda, né? São os que dão, do ponto de vista temporal, né? Os foraminíferos já dão mais outras indicações também com relação a paleoambiente. Obrigada pela resposta. A Karen Leopoldina perguntou se o senhor poderia falar um pouco das perspectivas na margem equatorial e dos não convencionais. Bom, a margem equatorial. Você sabe que a margem equatorial, em relação à margem leste, ela tem uma grande diferença, que é a ausência de sal. O sal que a gente tem é um sal local, ali, bacia do Ceará, mesmo aí, bem em frente onde vocês estão no mar, tem alguns sais, mas são bem localizados. Qual é o problema da ausência do sal? São duas coisas. Primeiro, ele é um excelente selo, como vocês viram ali na questão do pré-sal, mas como ele é um material que não comprime, ele, ele, é, ele sempre vai tender a ir para uma zona de pressão mais baixa, ele vai ter sempre escapando. Quando esse sal escapa, ele gera várias estruturações. Tá? Então, ele, além dele ser um responsável por selo do que está abaixo do sal, ele também é responsável pela estruturação de várias bacias, né? Então, na margem equatorial, nós temos esse problema, a falta do sal, que é um elemento muito importante para a geologia do petróleo. Então, nós temos que procurar coisas alternativas, tá? O que não quer dizer que a gente não possa encontrar coisas interessantes. Lembre-se que a nossa margem equatorial vai até lá a bacia da Foz do Amazonas, que a gente tem grandes bioconstruções carbonáticas, né? Tem o próprio delta do Amazonas, mas foram plays que até hoje não tiveram sucesso. E a exploração de petróleo, a gente nunca pode dizer que não tem nada, né? Ou que vai ser difícil de encontrar. Claro que a margem leste, obviamente, ela é muito mais atrativa do ponto de vista petrolífero do que a margem equatorial. Mas a gente não pode descartar a margem equatorial. Lembra quando eu falei que o geólogo tem que ter criatividade? Tem que ter criatividade para encontrar alguma coisa. Com relação ao não convencional, no Brasil, é uma coisa um pouco difícil, porque basicamente onde você teria o não convencional, vamos dizer assim, o principal lugar onde deveria seria na Bacia do Paraná, que estaria perto do centro de consumo, mas, por outro lado, é uma região muito habitada, né? Então, e nós não temos aqui os mesmos folhelhos, a gente não tem os mesmos folhelhos bons para shale oil, shale gas, como tem na Argentina, como tem nos Estados Unidos, por exemplo, né? Além do que, o problema ambiental para se fazer essa exploração desse não convencional, ele é muito complicado, né? Então, eu acho que aqui no Brasil a gente tem muita área de convencional ainda, que vale muito mais a pena investir do que não convencional. Certo, professor. Obrigada. Temos só mais duas perguntas, porque não dá para fazer todas as outras. O Daniel Chaves perguntou: poderia falar sobre as reservas de petróleo na foz do Rio Amazonas e sobre os impactos ambientais que envolvem o mesmo? Bom, ali a gente tem pequenas descobertas, né? A Guiana fez uma descoberta importante alguns anos atrás, aí uns 2 anos atrás, né? E aquela área ali da Foz do Amazonas, ela atualmente ali não está com licença ambiental. Tem um assunto polêmico ali que eu não vou polemizar aqui agora com o pessoal da Bio. A minha especialidade são as rochas carbonáticas, tá? Então, ali criaram um nome comercial, assim, se fosse para vender um produto, eu diria assim que é o slogan perfeito, os tais corais do Amazonas, tá? Então, está embargado pelo IBAMA ali, toda a exploração ali naquela área por causa dos tais corais do Amazonas, que um nome fantasia fantástico, né? Corais e Amazonas, pô, são duas coisas que têm um apelo ecológico assim
fantástico, né? O único problema é que não tem corais lá, né, gente? É tudo alga vermelha, são rodolitos ali e esponjas. Isso aí nós temos no litoral inteiro do Brasil. E são organismos de alta tolerância, não são corais que são organismos de baixa tolerância. Mas ali, por enquanto, está parado. Então, não adianta nem a gente querer falar muito. E está dentro daquela área que eu falei para vocês, né, que a gente tem estruturas muito grandes, mas nós temos um problema sério do sistema petrolífero. Tá? Então, quando a gente fala sistema petrolífero, o que é que nós temos? O sistema petrolífero convencional, né, não convencional. Nós temos que ter uma rocha geradora, um sistema de migração, um reservatório e um selo. São essas 4 condições que você precisa ter para encontrar uma acumulação convencional de petróleo. Qual é o problema que você tem nessa região aí? É possível até que você tenha geradores lá bem profundos. O grande problema é a migração. O grande problema é a migração. Nos falta o sal para ter aquelas falhas que vão levar o petróleo lá para cima. Então, alguém vai ter que descobrir uma maneira de que, não de literalmente carregar o petróleo até lá em cima, né? Mas descobrir alguma maneira de que essa migração, em algum lugar onde essa migração pode ter ocorrido, né? Então, esse que é o problema. Mas, de qualquer maneira, são áreas que estão embargadas atualmente por causa da questão ambiental. Certo. A nossa última pergunta, o professor Francisco Nepomuceno perguntou: Gerson, depois fale um pouco sobre o papel das outras companhias na exploração e na produção de petróleo no Brasil. Bom, isso aí é complexo, né? Se você quem quiser se interessar pela área do petróleo, eu recomendo o seguinte: ó, tem o boletim da produção da Agência Nacional do Petróleo. Ali traz um resumo da produção, quais são as empresas que atuam, quanto por cento, né? A Petrobras, hoje em dia, ainda é responsável por maior parte da produção, né? Ela é operadora da maior parte da operação. Mas, desde que foi desregulamentada, em 97, tem várias empresas que estão que participam aqui no Brasil, né? Todas aquelas áreas do pré-sal que foram licitadas por, por licitação na primeira leva, todas elas existem em parcerias. Então, as empresas estão participando ali também, né? Os leilões que foram feitos depois da partilha, do regime de partilha, que foi a Libra, né? Que foi o primeiro leilão, né? A Petrobras é operadora, mas tem a Shell e 2 chinesas. Tá? E o último leilão que foi feito, que foi o excedente da seção onerosa, novamente a Petrobras arrematou o restante com 2 chinesas. Mas as chinesas bem minoritárias, né? 5% cada uma. Mas em todas aquelas áreas em que há produção do pré-sal, os campos antigos, esses que estão produzindo, Lula, Sapinhoá, todos eles têm companhias estrangeiras. Então, tem muita companhia estrangeira hoje no Brasil. E eles adquiriram outras áreas também, né? Petrobras aí repassou várias áreas aí para companhias estrangeiras aí também. Umas coisas que, particularmente, eu não concordo muito, mas não vem o caso aqui a gente comentar. Tá? Mas a participação, assim, para ser uma resposta bem efetiva, tem muita companhia estrangeira e todas elas têm participação. E lembre-se, o óleo que se produz no sistema de concessão, o óleo é da companhia. Então, por exemplo, no campo de Lula, eu não me lembro exatamente quais são os percentuais das empresas ali. Eu só vou dar um exemplo. Tinha uma companhia portuguesa, a Galp, que era uma companhia que tinha, acho que 10% no pré-sal de Lula, ali em Lula, e aqueles 10% do campo de Lula para a Galp, ela duplicou o capital dela e a produção dela, tanto que era grande a coisa. Então, todas essas companhias, o petróleo é delas. Né? O sistema de concessão, o petróleo é dessa companhia. Então, elas podem vender para quem elas quiserem. Né? Então, tem muita companhia estrangeira atuando aqui no Brasil, algumas fortemente, outras menos, mas
Tem muita companhia estrangeira, sim. Ok, Gerson, obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade em estar dando essa palestra para a gente. Essa Semana da Geologia ela ocorre através do DGE-UFC e da APG, com apoio da Universidade Federal do Ceará, do CREA Ceará, da FEBRAGEL, com apoio do CA, da APG-UFC, SEG, Geocapta, Mútua, a pós-graduação e a ABMGEL Fortaleza. Eu queria agradecer a todos por estarem com a gente até agora, convidar para amanhã a palestra do Eduardo, certo? E depois daqui, assim que a gente encerrar aqui com o Gerson, a gente vai fazer o sorteio dos brindes de hoje, tá bom? Obrigada, Gerson, mais uma vez. Ok, pessoal, obrigado. Eu estou à disposição. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu deixei meu e-mail ali no final. O que eu puder ajudar vocês aqui, eu estou sempre às ordens, tá? E, pessoal, quem não precisar, fique em casa, gente, por favor, tá? Fiquem em Um casa. abraço aí, feliz Dia do Geólogo. Tchau, gente. Até amanhã.